Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? Professor Flávio de Leão Bastos Pereira. Estamos iniciando mais uma aula, uma videoaula. A videoaula de hoje envolve um tema muito importante, embora pouco comentado, que é o mandado de injunção. O mandado de injunção é um chamado remédio constitucional. Assim como o habeas corpus, o mais tradicional de todos, historicamente muito comentado desde o século XVII na Inglaterra, com o Habeas Corpus Act. Temos o mandado de segurança, que faz parte do dia a dia aí, já provavelmente daqueles que fazem estágio ou já advogam. Também o habeas data, para dar acesso ao cidadão a informações ou dados a seu respeito que constem de banco de dados. Mas o mandado de junção, ele é intimamente ligado ao tema direito constitucional, ele é intimamente ligado ao tema jurisdição constitucional e processo constitucional, também, claro, relacionado à constitucionalidade das leis e atos normativos do poder público. Pois bem, eu rapidamente, vamos fazer aqui uma breve explanação. eh, Nós devemos lembrar que, do ponto de vista pedagógico, embora não guarde muita relação com a realidade, né? Mas do ponto de vista pedagógico, há uma divisão tradicional no direito, que é a divisão dos direitos humanos fundamentais em três dimensões: primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. Uma teoria inicialmente proposta por Karel Vazari como teoria das gerações. eh, Primeira geração ou primeira dimensão, que é a denominação mais atual, ela envolve os direitos civis e políticos, liberais, direitos ou também chamados direitos negativos ou direitos de abstenção do Estado. São os direitos fundamentais, e políticos, portanto, que envolvem uma abstenção do Estado. O Estado não pode interferir, a menos que expressamente autorizado por lei, por exemplo, quando existe abuso no exercício desse direito, quando o exercício de um direito fundamental passa a significar a violação de um direito fundamental de terceira pessoa. Nesse sentido, haveria uma exceção, o Estado poderia intervir, mas a regra é a abstenção do Estado, por isso também chamados, esses direitos de primeira dimensão, de direitos de abstenção, e ainda negativos. A segunda dimensão envolve os direitos econômicos, sociais e culturais. Os direitos econômicos, sociais e culturais, eles, ao contrário, daqueles direitos de primeira dimensão, são de implantação progressiva. Isso tanto no Essa ideia vale tanto para o plano internacional quanto para o plano nacional. No plano internacional, nós temos até 2 tratados do mesmo ano, 1966, né, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que remete à primeira dimensão, e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que remete à segunda dimensão. Por quê? Existe essa divisão, vamos assim, pedagógica? Porque, no caso do direito constitucional brasileiro, quando, estudamos, a previsão do Constituinte, de ambas as dimensões, veremos que os direitos de primeira dimensão são auto-aplicáveis. Então, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade de culto, o direito à liberdade de pensamento e de expressão, a liberdade jornalística, a liberdade de cátedra, a liberdade artística, o direito à ampla defesa com todos os meios a ela inerentes, o direito de propriedade. Então, esses direitos, eles dispensam uma regra que os regulamente. Seria muito estranho termos o direito à vida garantido, mas nos termos que a lei depois dispuser. Não teria muito sentido isso. Ainda que se possa dizer que a vida, nenhum direito fundamental, aliás, é absoluto. Uma afirmação também que, do ponto de vista filosófico, poderíamos aqui debater, mas isso fica para um outro momento, essa ideia. Já os direitos de segunda dimensão, não. Eles pedem uma ação do Estado, eles pedem uma interferência do Estado, eles pedem uma lei regulamentadora ou uma política pública. O exemplo que nós podemos aqui lembrar envolve o direito à saúde. Então, por exemplo, o artigo 6º da Constituição Federal
ele prevê os direitos sociais, não é, no nosso país. E está estabelecido lá no artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. E aí há uma expressão ali no final, na forma desta Constituição. Então, quando pensamos, escolhemos um desses direitos, por exemplo, o direito à saúde, ele será detalhado, diz lá na forma desta Constituição, como acabamos de ver, ele será detalhado no artigo 196. E nesse artigo 196, vejam a redação: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, é um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Ou seja, para que a saúde seja efetiva, para que ela seja um direito concreto e exercitável pelo cidadão, acessível pelo cidadão, o Estado precisa, deve, é obrigado a desenvolver políticas sociais e econômicas para reduzir o risco de doença e de outros agravos, como diz lá no próprio artigo 196, e para garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Vale dizer, um direito social à saúde previsto na Constituição, ele, para ter efetividade, depende de uma atuação do Estado, seja o Estado legislador, seja o Estado administrador. E aqui, a pergunta que se coloca é: mas e se o Estado não atuar? E se o Estado se quedar omisso, inerte? Este é o problema. É o que nós chamamos, na classificação, aliás, né, de José Afonso da Silva, normas constitucionais de eficácia limitada. A eficácia é limitada, não é eficácia imediata, como marca, que marca os direitos de primeira dimensão, que são autoaplicáveis. Os direitos de segunda dimensão não são autoaplicáveis, embora devam ser por força do disposto no parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição. Quando vamos ao parágrafo 1º do artigo 5º, verificamos uma norma, aliás, um parágrafo muito esquecido no estudo no dia a dia nas faculdades de direito. Mas vejam o que está lá, né? Ele vai falar da eficácia dos direitos e garantias individuais. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, imediata. E é nesse sentido que quando nós, cidadãos, e aqui eu estou falando de pessoa física, posso pensar em pessoa jurídica, pessoa simples, pessoa coletiva, não importa. Quando nós somos titulares de um direito fundamental, este direito fundamental deve ter aplicação imediata. E mesmo que seja uma norma constitucional de eficácia limitada, deverá o Estado garantir a edição de leis regulamentadoras ou de políticas sociais, políticas econômicas, políticas públicas. Entendam que aqui o conceito de política pública é um conceito e uma definição que vai além de editar uma lei. É muito mais, são medidas econômicas, medidas operacionais, e assim por diante. Portanto, a questão que se coloca aqui é: o que ocorre, qual a consequência quando uma norma constitucional de eficácia limitada, que prevê um direito fundamental de segunda dimensão, econômico, social ou cultural, não consegue ser exercida pelo seu titular cidadão, porque não há uma política pública ou norma que viabilize este exercício. Podemos citar o artigo 7º, inciso 1, que prevê o direito do trabalhador contra a demissão injustificada na forma da lei, só para dar um exemplo.
Então, um outro exemplo. Então, aqui, a partir do momento em que uma norma constitucional que deve ter aplicação imediata, porque prevê um direito fundamental, não tem regulamentação, não pode ser exercida, surge um fenômeno, o fenômeno da inefetividade. É uma síndrome, a síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Eu vou agora compartilhar, os slides, hã, exatamente, a respeito do mandado de injunção. Então vejam ali a importância do instituto, né, do mandado de injunção. O seu objetivo é afastar essa falta de efetividade dessas normas constitucionais que exigem exatamente a, edição de uma norma regulamentadora. Lembrem, parágrafo 1º do artigo 5º, as normas definidoras, dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Portanto, as normas constitucionais, como eu coloquei aqui no slide, existem exatamente para produzir efeitos concretos, né, por meio do quê? Da sua incidência e da sua aplicação. Daí a importância do mandado de injunção. Dar efetividade, dar cumprimento a essas normas fundamentais. Porque o que pode ocorrer? Vamos imaginar, que um direito fundamental previsto, social, não seja regulamentado, não tenha uma política pública, definidora. O que pode ocorrer aqui? Primeira situação, lembrem, no mundo do direito, o nada fazer, o ato de se quedar inerte, omisso, gera consequências jurídicas no mundo do direito. No mundo fático, nem sempre, mas no mundo do direito gera. Então, uma consequência diz respeito a, inclusive, à matéria controle de constitucionalidade das leis. Quando o Estado tem o dever de atuar e a sua inércia gera uma impossibilidade de exercício de um direito humano fundamental, surge o que chamamos de omissão inconstitucional. E aí, para isso, né, o sistema concentrado abstrato de controle de constitucionalidade das leis prevê a ação direta de inconstitucionalidade, a DIN. É competência, diz lá o artigo 102, compete precipuamente ao Supremo Tribunal Federal, à guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente as ações diretas de inconstitucionalidade sobre leis ou atos normativos federais e estaduais. E esta ação direta de inconstitucionalidade pode ser por ação, mas também pode ser por omissão. Mas somente aqueles que legitimados do artigo 103 podem propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Vamos lembrar? O presidente da República, a mesa, da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado Federal, o governador de estado, as mesas das assembleias legislativas, o procurador-geral da República, o Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, confederações sindicais, entidades de classe de âmbito nacional. Portanto, nós temos um rol limitado, taxativo, para aqueles que podem propor uma DIN por omissão. Mas e o cidadão? E se ele é titular de um direito fundamental, não, exercitável por omissão e inércia do Estado, que não edita e não aprova a lei regulamentadora ou uma política pública? É aí que surge o mandado de injunção. Então vejam na tela, né, a importância do instituto é exatamente, conferir efetividade a a regra do parágrafo 1º do artigo 5º. As normas e definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação, imediata. Notem, que há um outro direito que vem acoplado aqui, né, o direito de petição e o dever do Estado, e vejam, hein, o direito de petição é um direito individual. Ele está lá no artigo 5º, inciso 35. Não pode o Poder Judiciário deixar de apreciar lesão ou ameaça de lesão a direito. Então, não poderia, por exemplo, o Poder Judiciário dizer: cidadão, não posso,
proferir uma decisão ao seu favor, porque esse direito seu fundamental, embora previsto na Constituição, não possui ainda lei regulamentadora ou política pública, o que depende do Congresso Nacional. Não poderia. O Poder Judiciário deve dar uma solução, mesmo não existindo aquela política pública, aquela lei definidora, regulamentadora, complementar, que traga aquele direito fundamental de um plano abstrato constitucional para um plano real passível de de exercício pelo cidadão. Então, o professor José Afonso da Silva, que é um grande doutrinador, e eu reitero a necessidade, apesar do mundo digital que nós vivemos, de uma leitura qualificada, propõe a seguinte lição, lá na sua obra clássica, o comentário contextual à Constituição Federal. Na falta de norma escrita e princípios gerais de direito que lhe possibilitem essa apreciação, cumpre-lhe dispor, para o caso concreto, como se o legislador fosse quem? O judiciário. Exercendo o Poder Judiciário uma forma de juízo de equidade. Então, o Poder Judiciário é obrigado, efetivamente, a apreciar a questão levada ao seu conhecimento, quando um cidadão não pode exercer um direito fundamental, e ele deve decidir, né? E esta questão pode ser levada exatamente por meio de uma impetração, atenção para o termo que eu estou usando aqui, prezadas e prezados, impetração de um mandado de injunção. Agora, do ponto de vista histórico, nós podemos lembrar aqui, a Inglaterra. É na Inglaterra que as raízes desse instrumento começaram a surgir. Então, na Inglaterra do século XIV, né, surgiu o juízo de equidade, quando uma norma legal não existisse, ou statute, para proteger um direito previsto no sistema da common law. Ainda na Inglaterra do século XIV, o juiz inglês, né, efetuava, ele pesava, sopesava valores de equidade, portanto, buscando o equilíbrio, equidade é equilíbrio, através do sopesamento, da valoração de princípios sociais, jurídicos, e aí não só princípios gerais, mas costumes também, as convenções, as conventions, etc., né? O direito inglês não é um direito escrito. Uma outra raiz importante é o chamado Writ of Injunction dos Estados Unidos, um instituto norte-americano, que era um remédio jurídico, por isso nós chamamos o mandado de injunção, além de habeas corpus, habeas data e mandado de segurança, como o estudo dos remédios constitucionais. Então, nós encontramos a raiz nesses antecedentes, inclusive da common law. E o Writ of Injunction do direito norte-americano era um remédio, não é, constitucional para dar efetividade, aplicação à chamada jurisdição de equidade. Ou seja, quando a norma se mostrava insuficiente para solucionar um problema, um caso concreto, com justiça, não é? Valia-se, impetrava-se o Writ of Injunction para buscar uma solução baseada na equidade. Ainda podemos mencionar a proteção dos direitos assegurados pela 14ª emenda à Constituição norte-americana, que tratava de nacionalidade, soberania popular, cidadania. Outra origem para o Writ of Mandamus, né? Isso significa dizer que não pode o Poder Judiciário se omitir, diante de um caso concreto que lhe é apresentado, de inefetividade de normas fundamentais, porque o Legislativo ou o Executivo se quedaram inertes. Eu menciono aqui a 14ª emenda, abre aspas, todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e do estado onde tiverem residência. Nenhum estado poderá fazer ou executar leis restringindo os privilégios e as imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos, nem poderá privar qualquer pessoa de sua vida, liberdade ou bens sem processo legal
ou negar a qualquer pessoa, sob sua jurisdição, a igual proteção das leis. Isso significa que o Estado não pode se omitir, o Estado juiz, diante da omissão do Estado legislador e do Estado administrador, né? E aí, um caso concreto muito importante, que é histórico, e vocês certamente já viram ou verão, analisarão esse caso em outras disciplinas, nos seus estudos, ao longo da sua trajetória profissional, é um writ of injunction proposto em 1954 para garantir aos estudantes negros, o acesso às escolas já frequentadas, por estudantes brancos apenas, em razão do regime da segregação. É o famoso caso Brown versus Board of Education of Topeka, de 1954. Ou seja, por meio desse writ of mandamus, of injunction, no caso, garantiu-se a tutela dos direitos dos estudantes negros em estudar em escolas não segregadas. E aí, aquela ideia que já havia sido estabelecida pela Suprema Corte Americana do século XIX, equal but separate, iguais, segundo a Constituição, mas separados, e que se provou uma falácia, porque os estudos da psicologia, da psiquiatria, da sociologia, e também do direito demonstraram que crianças segregadas apresentam mais dificuldades no seu desenvolvimento. A ciência ajudou também a provar isso. Então, essa decisão, que já era da Suprema Corte desde o século passado, ela cai em 1954, e aí, eu me refiro ao século anterior ao século XX, né? Ela cai no século XX, em 1954, e derruba de vez a ideia do equal but separate. Por quê? Havia um direito fundamental à igualdade, previsto na Constituição norte-americana, mas ele não era efetivado, ele não era exercido. E aí a Suprema Corte Americana vai se debruçar sobre esse caso. Uma outra corrente doutrinária vem do direito português, e que nos aproxima muito, né, do nosso caso, do nosso mandado de injunção no direito brasileiro. No direito português, o mandado de injunção é medida que tem por objetivo, claro, alertar o poder político competente para os casos de omissão causadores de ineficácia dos direitos fundamentais. Note, portanto, que aqui nós temos uma, uma definição que muito se aproxima do nosso direito. Eu volto a compartilhar aqui uma tela com vocês, com o conceito, né, de mandado de injunção, já também segundo o professor José Afonso da Silva. Portanto, mandado de injunção é o remédio ou ação constitucional posto à disposição de quem se considere titular de qualquer daqueles direitos, liberdades ou prerrogativas inviabilizados por falta de norma regulamentadora exigida ou suposta pela Constituição. A Constituição estabelece a necessidade de uma norma regulamentadora e ela não vem. E aí o cidadão fica inviabilizado no seu exercício. O autor Alexandre de Moraes, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, propõe o seguinte conceito: o mandado de injunção consiste em uma ação constitucional de caráter civil, e de fato ela é uma ação de caráter civil constitucional. Portanto, vocês como advogadas e advogados ou como cidadãos podem propor, e de procedimento especial que visa suprir uma omissão do poder público no intuito de viabilizar o exercício de um direito, uma liberdade ou uma prerrogativa prevista na Constituição Federal. Notem que são conceitos diferentes. Isso, o mandado de injunção, ele pode ser proposto em caso de inefetividade, em caso de síndrome de inefetividade da norma constitucional, seja para fazer valer um direito, seja para fazer valer uma prerrogativa, seja para fazer valer uma liberdade. São conceitos diferentes. Direitos fundamentais, liberdades fundamentais, prerrogativas.
Então, é muito importante que se tenha em mente que não a Constituição, muitas vezes, especialmente em relação aos direitos fundamentais de segunda dimensão, ela envia um recado ao Estado: "Você deve agir". São normas programáticas, né. O objetivo do mandado de injunção, evidentemente, é conferir à norma constitucional, que prevê direitos e garantias fundamentais, uma aplicabilidade imediata, portanto, dando cumprimento ao parágrafo 1º do artigo 5º que nós já citamos aqui, né, e afastando a chamada síndrome de inefetividade das normas constitucionais, que é, na verdade, eh, uma situação esdrúxula, teratológica, anômala, que não pode ocorrer, mas que infelizmente ocorre muito, né. Então nós temos essa situação. Dando continuidade, às nossas, ponderações aqui, então que fique bem claro, o objetivo do mandado de injunção é pôr termo, ou seja, terminar acabar, eliminar uma situação de inefetividade, das normas constitucionais. Vale dizer, essa síndrome de inefetividade das normas constitucionais atinge aqueles comandos da Constituição, que não produzem, a partir da sua promulgação, uma eficácia imediata. Vale dizer, os efeitos que são exigidos para que se produza a situação constitucional desejadas, né. De modo a que o parágrafo 1º, do artigo 5º possa ter efetividade, possa ter concretização. Então, é importante que, fique claro esse objetivo de uma medida, de um remédio constitucional que pode ser impetrado, eh, pelo cidadão, que pode ser impetrado, pelo titular do direito, seja uma pessoa física ou um grupo de pessoas físicas, trate-se de uma pessoa jurídica, uma entidade, uma associação, um sindicato, é possível que que eles utilizem esta medida para fazer valer, efetivar os seus direitos constitucionais. Portanto, e aqui vai uma observação muito importante nesse estudo, na compreensão desse instituto, ele não deve ser confundido com os seus objetivos não devem ser, confundidos com o escopo, e objetivos, portanto, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Primeiro, não teria sentido a existência de 2 institutos eh, com o mesmo objetivo, não é? O direito ele possui por princípio, a buscar a economicidade, a eficácia, dos seus comandos. Além disso, como nós já dissemos aqui, o cidadão comum, o indivíduo, ele não consta do artigo 103 como legitimado para a proposição de ações, de controle de constitucionalidade pela via, direta, concentrada, abstrata. Embora, em outros países o cidadão possa propor, não é o caso do Brasil. E é bom até que se lembre que até a Constituição de 1988, apenas o Procurador-Geral da República possuía esta legitimidade, né. O ro oit e a o Constituinte de 1988 ampliou esse rol, mas não chegou a abrir esta possibilidade para o cidadão comum. Então, há uma clara diferença, que não pode ser, confundida aqui, né, entre, os objetivos, portanto, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e, claro, da ação, do remédio, da utilização do remédio constitucional do mandado de injunção. Então, que fique claro essa distinção, para não haver confusão, inclusive em termos de prova de OAB. Por exemplo, para quem vai fazer a prova da OAB, né, não pode confundir estes, institutos.
Eu queria inclusive lembrar, nós temos jurisprudência nesse sentido, não é? O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mandado de injunção 58, o ministro Celso de Mello foi o relator, e aqui eu estou falando lá dos idos de 1990, eh, estabeleceu por meio do registro do voto do Celso de Mello, do ministro, o seguinte, abre aspas: "Refoge ao âmbito da finalidade do mandado de injunção corrigir eventual inconstitucionalidade que infirme a validade do ato em vigor". O que se está dizendo aqui é que não faz parte, dos objetivos do mandado de injunção reconhecer qualquer tipo de inconstitucionalidade. Então que fique muito claro isso, não é. Esse tópico fica aqui encerrado, e vamos falar um pouquinho do objeto do mandado de injunção. O objeto é exatamente garantir e assegurar o exercício desses direitos, fundamentais. E aqui nós podemos falar, normalmente serão direitos sociais, não é? Mas podemos falar em liberdades e prerrogativas. Então, o objeto do mandado de injunção é assegurar, o exercício de direito constitucional não regulamentado, seja individual, coletivo, político ou social, ainda que os direitos individuais, não dependam tanto de regulamentação, mas pode acontecer, né. Eh eh, eu vou dar um exemplo aqui que envolve uma norma, a chamada norma constitucional de eficácia contida, porque pela classificação do professor José Afonso da Silva, nós temos a norma constitucional de eficácia plena, a norma constitucional de eficácia limitada, e eu já falei de ambas, mas temos também a norma constitucional de eficácia contida. Então ela é um comando que garante de imediato o exercício de um direito fundamental, por exemplo, o direito ao exercício do trabalho, ofício ou profissão, mas que em algum momento sofre uma contenção. Por exemplo, no caso da advocacia. O bacharel em direito não é advogado até o momento em que ele é aprovado pelo exame de ordem, recebe a carteira e aí, submetido aos direitos e deveres da Lei 8.906, por exemplo, ele passa a poder exercer a sua profissão. Então nós temos, situações de direitos de primeira dimensão individuais e que podem efetivamente exigir uma regulamentação, porque a Constituição diz: "É garantido a todos o direito ao trabalho, à profissão, a exercer o seu ofício", exigindo-se o cumprimento da lei nos casos em que ela for, em que exigências especiais forem impostas por lei. Então, primeiro objetivo, primeiro escopo, é assegurar o exercício dos direitos, constitucionais não regulamentados, como eu disse aqui. O segundo escopo é garantir o exercício de liberdades constitucionais não regulamentadas, né. Eu vou mencionar, por exemplo, nós podemos, verificar o disposto no artigo 5º, inciso 6. É um exemplo, que nos leva a um caso de liberdade, né. E o artigo 5º, inciso 6, estabelece o seguinte, abre aspas: "É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias". Então note-se que também neste exemplo, nós falamos em liberdades e não em direitos, liberdades que, na forma da lei, são de certa maneira regulamentadas. Então entra aqui também, como objetivo do mandado de injunção, assegurar-se a efetividade de liberdades, constitucionais. Ainda é objetivo do mandado de injunção, o tratamento e a garantia do exercício de prerrogativas, inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Prerrogativas são, garantias, não é. Então, se eu sou nacional do Brasil, eu tenho, prerrogativas decorrentes da minha nacionalidade. Por exemplo,
o direito à participação na vida política do país, não é? A minha cidadania também condiciona parte dessas minhas prerrogativas. Então, se eu sou um cidadão brasileiro, eu tenho direito a participar desse processo decisório, que envolve, quando falamos em regimes democráticos, a consideração à opinião popular, à soberania popular, não é? E nesse sentido, fica claro aqui quais são os objetivos do mandado de injunção, que não se confundem, como já vimos, com os objetivos, da ação direta de inconstitucionalidade ativa. Passamos aqui, a um outro ponto, né, a legitimação ativa. Se o mandado de injunção constitui um remédio constitucional impetrável, por qualquer cidadão, é evidente que nós estamos falando de uma relação processual, onde há impetrante, impetrado e juiz, não é? O poder judiciário compondo essa triangulação que completa a relação processual. E aí é preciso identificarmos bem, até porque, vocês podem enfrentar na vida prática ou numa prova, dúvidas sobre a legitimidade ativa, né. É importante que entendamos aqui quem é legitimado ativo, né. Quem pode impetrar o mandado de injunção? Resposta: qualquer pessoa, seja pessoa natural, ou seja, pessoa física, ou pessoa jurídica, uma empresa, uma associação, um instituto, cujo exercício de direitos, liberdades e prerrogativas constitucionais estejam, como nós já falamos aqui, com o seu exercício inviabilizado por inexistência de norma regulamentadora. E aqui, nós podemos também pensar, no desdobramento da legitimidade ativa, que é o man e que leva à necessidade de impetração de um mandado de injunção coletivo, né. Aqui eu vou, mais uma vez, compartilhar com vocês aqui um um slide, para que fique bem, pedagógica essa explanação. Vocês devem estar vendo aí, a necessidade, né, a legitimação ativa, para, o mandado de injunção coletivo. Então, entidades, que podem impetrar o mandado de injunção coletivo: partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Essa é uma exigência que já existe para a legitimidade ativa para a proposição de ações de diretas de inconstitucionalidade ou declaratórias de constitucionalidade, ou ADPFs, não importa, lá do artigo 103. Mas também aqui para o mandado de injunção, coletivo, exige-se do partido político a representação no Congresso Nacional, porque é o que lhe dá legitimidade, né. Organizações sindicais. Então, já tivemos casos, vamos lembrar que as organizações sindicais representam as suas categorias. E aqui não confundir com a confederação sindical, que é a única legitimada, segundo o artigo 103, para a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, por ação, uma ação declaratória de constitucionalidade ou uma DPF. Só a confederação pode propor, pelo artigo 103, que tem uma leitura e interpretação taxativas, as ações diretas de inconstitucionalidade. Mas já que no caso do mandado de injunção, não. Um sindicato pode impetrar um mandado de injunção para fazer valer um direito seu inviabilizado por omissão do próprio Estado. Então, neste caso, tivemos inclusive, né, situações, concretas, reais, em que sindicatos de servidores públicos impetraram o mandado de injunção, porque, não existia, lei regulamentando o direito de greve, embora houvesse lei para o setor privado, não havia lei regulamentando o direito de greve para o setor público. E aí, e greve que é um direito fundamental, né. Entidades de classe, e aqui podemos pensar em Conselho Regional de Medicina, Ordem dos Advogados do Brasil,
entidades que representem os promotores de justiça, os juízes, os servidores em geral, e também do setor privado, não apenas do setor público, né? Então, o sindicato dos médicos, dos enfermeiros, engenheiros, CRM, Conselho Regional de Medicina, etc. Um outro ponto interessante é que associações legalmente constituídas há 1 ano, pelo menos, também podem impetrar o mandado de injunção. E este é um ponto importante, porque não raro, quando nos deparamos com uma ação concreta, podemos verificar comumente alegações preliminares de ilegitimidade do sujeito ativo da relação processual. Então é preciso verificar com muito cuidado, com muita calma, se os estatutos, os atos constitutivos de uma entidade comprovam que ela existe há mais de 1 ano, né, e mais, que está entre os seus objetivos a defesa, a proteção do, dos seus, afiliados, associados, né. Então, e por fundamento jurídico, né, o sustentáculo jurídico para que, se defenda a existência da possibilidade, né, de um mandado de injunção coletivo, é exatamente uma interpretação analógica que nos remete ao inciso 70 do artigo 5º da Constituição Federal, onde é previsto o mandado de segurança coletivo. Ora, se há uma previsão do mandado de segurança para impetração do mandado de segurança coletivo, há evidência que o mandado de injunção coletivo também é admissível. E diz lá, né, o inciso 70 do artigo 5º, vejam aí: "O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída", como acabamos de falar, é um aditivo, né, "em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados". É muito importante que nos seus atos constitutivos conste essa, este objetivo social da entidade. Já em relação ao legitimado passivo, aquele que vai compor o polo passivo, durante a impetração de um mandado de injunção, encontram-se lá, evidentemente, eventualmente os órgãos, oficiais, estatais, públicos, né, que são obrigados por competências constitucionais e legais. Vamos lembrar que a administração pública, ela se pauta por 5 princípios importantes, constantes do caput do artigo 37: legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Portanto, se está determinado em lei, princípio da legalidade, que é aquele órgão público que deve adotar uma providência, aquela instituição, há evidência que, ela poderá ser acionada, num polo, passivo de uma impetração de mandado de injunção, se julgar que ela seja responsável pela omissão. Então, entes estatais que são incumbidos de editar a norma necessária ao exercício dos direitos, liberdades e prerrogativas constitucionais e que não o fazem. Então, temos aqui, uma situação, muito clara também sobre a legitimação passiva, para impetração do mandado de injunção. Mas ainda em relação à legitimidade passiva, eh, uma regrinha muito importante, né. Quando tratamos de leis de competência exclusiva do presidente da república, e é importante que vocês, leiam a Constituição e se acostumem com a topografia da Constituição, eu insisto muito nisso, né. E nós temos, lá no artigo, 84 da Constituição o seguinte: "Das atribuições do presidente da república, compete privativamente ao presidente da república", e aqui, nós temos dentre várias competências, sejam elas materiais ou, legislativas, por exemplo, eu vou mencionar aqui,
Inciso 26, editar medidas provisórias com força de lei, no artigo 62, portanto, uma competência privativa legislativa. No inciso 23, por exemplo, enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. É competência privativa, portanto, do presidente da República adotar essas competências, efetivar essas competências. E, claro, por ser uma competência privativa, ele pode delegar. O parágrafo único, do próprio artigo 84 estabelece os casos em que o presidente pode delegar as atribuições mencionadas, no artigo, especialmente incisos 6, 12 e 25. Então, o sujeito ativo, quando o presidente da República é o responsável pela competência em legislar, o sujeito passivo no mandado de injunção será o responsável pelo encaminhamento da norma, ou seja, é o poder de iniciativa que nós abordamos aqui. Logo, nós estamos falando do chefe do Poder Executivo, do presidente da República, do governador de estado, do prefeito ou da prefeita municipal, e não do Poder Legislativo. Muito importante isso. E para encerrarmos essa nossa primeira aula sobre mandado de injunção, eu não posso deixar de mencionar, os pressupostos necessários a a utilização adequada, correta deste instrumento. São pressupostos do mandado de injunção, primeiro, claro, já falamos muito aqui, a ausência de uma norma regulamentadora do direito ou da liberdade ou da prerrogativa e que inviabilize o seu exercício concreto por parte do seu titular. Então, esse é um primeiro, pressuposto que deve ser de imediato demonstrado numa impetração de mandado de injunção, portanto, na petição, né. Também, outro requisito importante é que o impetrante, aquele que propõe, que impetra o mandado de injunção, ele seja o beneficiário direto do direito, da liberdade ou da prerrogativa, a ser hã, efetivamente buscada, né, a ter a sua efetividade, a sua concretude buscada nesta impetração. Então, me parece que temos aqui um primeiro quadro geral sobre o mandado de injunção. Eu encerro agora esta primeira parte do tema mandado de injunção, e vejo vocês na segunda parte, no segundo vídeo desta aula. Muito obrigado pela atenção e continuem estudando.